Coloque a mão no coração, vamos orar o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, aleluia. Glória seja dado a Ele. Então vamos lá, deixa eu ler e vou já motivar você a fazer o mesmo, não parar de orar o Pai Nosso, mas fazer o mesmo que você fez esta semana com o Salmo 23, trazendo para você. Profetize o Salmo 23. Declare-o sobre você, a sua casa, a sua família. Esse salmo é tão conhecido. É o salmo mais conhecido, até por incrédulos. Eu já vi até pessoas que se apresentam como ateias falar o Salmo 23. Crianças decorarem o Salmo 23. Citações em livros seculares do Salmo 23. E veja que é uma mensagem tão conhecida e difundida, ela, para muitos, se tornou comum. Mas aqui nós encontramos expressões proféticas, declarações proféticas, que quando você acredita em cada mensagem que está aqui, em cada frase, isso se cumpre na sua vida. E se o Salmo 23 se cumprir na vida de uma pessoa, ela vai estar no mais alto nível. Porque do começo ao fim, o que nós encontramos são declarações proféticas poderosas, começando por: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se o Senhor é o meu pastor, e Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, de nada terei falta. Quem tem o Senhor como pastor, não tem falta de nada. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância. Aliás, você encontra no mesmo versículo duas vozes. A voz que você ouvir é o resultado que você vai ter. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o ladrão já apresenta Satanás como um ladrão. Ladrão de vida, ladrão de sonhos, ladrão de destinos. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, nesse versículo, você encontra duas vozes. É Jesus dizendo assim: ó, se você ouvir a minha voz, você vai ter uma vida abundante. Mas se você ouvir a voz do ladrão, porque ele é um ladrão, você vai ter três coisas na sua vida. Você vai ser roubado, você vai ser destruído, você vai morrer. Morrer aos poucos, morrer eternamente. A voz que você ouvir vai dar a você um resultado, um futuro, um destino. O caminho que você decidir seguir, a voz que dirigir você, vai levá-lo para um lugar, que pode ser de abundância,
mas também pode ser de roubos, que ele já é apresentado como um ladrão. Ele quer roubar a minha alma, a minha esperança, o meu destino, né? O meu futuro, a minha família, meus sonhos, minha salvação. É só isso que ele faz: matar, roubar e destruir. Então o Senhor é o meu pastor. Davi estava dizendo, ele é o meu pastor, não tem outro pastor. Por isso eu tenho certeza que de nada terei falta, nada. Não vou ter falta de paz, de esperança, de alegria, de provisão. Eu não vou ter falta de nada. Quando uma pessoa tem o Senhor como seu pastor, se Ele é realmente o seu pastor, e você diz que está faltando, eu estou sem paz, tem algo errado. Estou sem alegria, tem algo errado. Eu não tenho provisões básicas, tem algo errado. Talvez ele não seja o seu pastor, como você acha que ele é. Você pode ter se enganado, porque eu posso dizer que Deus é uma coisa na minha vida, mas lá no fundo Ele não é. Porque não é no que eu acredito. Eu não estou tão aberto como eu, erroneamente, com uma consciência talvez cauterizada, está dizendo que sim. Em verdes pastos me faz repousar. Não fala numa campina seca, numa terra seca. Quando se fala de pastagens verdes, está falando do quê? De uma provisão perfeita, onde tem chuva, chuva é bênção. Tudo está caminhando como deve caminhar. Então, ele, em verdes pastos, pastagens, me faz repousar. Repousar. Esse repousar aqui fala de um descanso. E me conduz às águas tranquilas, não a águas paradas. Água parada estraga. Mas é uma água que ela está correndo, ela continua seguindo o seu curso. E água na Bíblia fala da palavra. É a palavra que está vindo e o Espírito está sempre em movimento. Mas o que Ele traz para a minha vida, traz tranquilidade. E me leva o quê? Continuar o curso do mover que Ele está promovendo. Restaura-me o vigor. Você pode se sentir sem vigor, sem energia, mas é o Senhor quem restaura o nosso vigor. Ele restaura a nossa energia, o nosso vigor, a nossa esperança. De um momento para o outro, quando você se agarra a Ele, você tem o seu vigor restaurado. Você se sente revigorado, energizado, renovado. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele nos ajuda a andar por um caminho de justiça, de verdade. Por amor de quem? Dele mesmo. Por amor a Ele. Por amor a Ele. Ele olha para nós e Ele não desiste do projeto dele para a nossa vida. E Ele nos conduz por um caminho de verdade, por um caminho de justiça, de integridade. E quem está ouvindo essa voz, está tomando esse caminho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou noutra tradução, a sombra. É tão interessante quando fala dessa sombra,
Por que no vale da sombra da morte? Porque sombra não faz mal para ninguém. Você pode ter uma sombra de algo estranho, mas não vai fazer mal nenhum. Então, às vezes, você olha para algo, é só uma sombra. E parece que aquilo é o fim, mas é só uma sombra. É só uma sombra. E eu já vi gente se entregar a uma sombra. Pessoas que se entregaram a uma sombra. A sombra assustou. A sombra desesperou. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Trevas e morte denotam o quê? Denotam perigos. Você pode estar diante de você um perigo muito grande. Mas ele está dizendo, eu não temerei perigo algum. Não é que você não está correndo perigo. Você corre perigo. Mas Deus está lá guardando. Essa semana, a hora que eu concluí o almoço, que eu fui orar pela refeição e orar o Pai Nosso, mais uma vez, eu acho que estava só, naquele momento ali, até todo mundo chegar, se não me falha a memória, acho que estava só a Jéssica ainda comigo. E eu estava conversando com ela, eu falei, você lembra daquele momento? Ela viu, eu sei, eu vi a hora que a senhora parou para orar pelas meninas especificamente. E aí eu estou orando, e de repente eu tive algo no meu espírito para orar pelas meninas. E eu tive uma sensação, como que elas corriam perigo. E eu sabia que naquele momento elas estavam na escola. E veio exatamente na minha mente aqueles ataques que acontecem, infelizmente, com frequência nos Estados Unidos, as escolas. E aí, quando eu repreendo aquilo e peço ao Senhor o socorro, quando deu mais à tarde, que eu falei de novo, aí eu falei com o Mu, nós fazemos aquele vídeo, né, para nos vermos e tal. E então, estou ali falando com ele, e tem um momento que eu só perguntei para ele, filho, eu vi que ele estava, eu conheço o Mu, né, o olhar do Mu, eu falei, Mu, filho, está tudo bem? Ele disse, tudo, mãe. Eu falei, tem certeza? Ele, não, tá. Aí, no outro dia, ele me contou que... E eu não comentei nada sobre aquilo. No outro dia, ele me contou que aproximadamente, exatamente, nesse horário, né? As professoras têm um mecanismo onde elas, por tantos ataques, quando elas percebem um perigo, elas têm um botão de alerta, onde elas travam tudo, travam portas, persianas, e vão para uma sala que foi preparada como proteção. E isso tinha acontecido. A escola travou tudo e todos foram para uma sala como proteção. E à noite eles mandaram para todos os pais mais um documento daqueles dizendo que vai ter multa pesada em pais que permitirem que os filhos carreguem armas, tenham acesso às armas e tal. Então, as meninas, a Maria falou para mim, vovó, nesse momento, quando nós fomos levados para essa sala, que é uma sala, é como se fosse, não é um bunker, mas é como se fosse um lugar de proteção. Ela disse, eu clamei o sangue de Jesus,
porque se deram conta do perigo que estavam correndo. Então, olha só, eu fui orar pela refeição. E eu senti do Espírito de mudar a minha oração. E aí eu comecei a orar pelas meninas e a repreender qualquer laço, ataque contra elas. E era pelas duas. Né? Eu senti aquilo que eu tinha que orar pelas duas e pedir o socorro do Senhor. A proteção do Senhor, que só Ele pode guardar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus podia guardar. Um outro fato é que você sabe que a Flórida foi levantada num pântano, né? Aquilo tudo era pântano. E ali, ainda na casa, você tem que viver com... Tudo tem que ficar fechado. Tem muito bicho, muita coisa. Não é só os esquilinhos bonitinhos. Tem muito lagarto, tem muita lagartixa, muita perereca, muita... E o Mu está lá limpando o quintal, o gramado. De repente, ele dá de cara com uma cobra e venenosa. E eu tinha tido um sonho que no fundo da igreja tem uma mata em Quecime. E eu vi como se dali eu tive aquela sensação, aquela percepção, e eu falei, olha, eu quero que vocês tomem cuidado com as meninas naquela região. Mas de forma geral, eu sei que isso tem hora que tem coisas que vêm no coração da gente, que parecem até loucura, mas você tem que ter coragem e acreditar no que Deus está te alertando. E eu falei, eu tive um discernimento, uma percepção de que tem algo peçonhento ali como cobra. E eu quero que você tome cuidado. E eu ainda falei assim, inclusive com o fundo, aquele jardim, porque às vezes você acha que nada, que não tem, mas tem. Eu vou acreditar naquilo que o Espírito está colocando no meu coração. E eu fiz aquela oração, isso antes de tudo. Orei, alertei, né? Falei, olha, quando você alerta uma pessoa, você dá oportunidade a ela de se precaver, de vigiar. E aí o Mu está organizando, dá de cara com uma cobra, que daí ele constatou, né, fez a pesquisa lá, a cobra que ele viu daquela região, ela é venenosa. Ou seja, é um lugar onde as crianças, quando se reúnem, elas brincam, elas ficam ali. E você vê que, com antecedência, quem se antecede governa, eu sempre falo, né? E o trabalho do Espírito é te alertar para que você tome decisões, para que você vigie, para que você seja precavido, para que você ore, para que você vigie, para que você tome decisões. Tudo que o Senhor vem e fala é para nos preparar, Ele está nos livrando. Você vê que ele falava com Eliseu para falar com o rei de Israel, ó, o rei da Síria montou tal emboscada, não passe por lá. Chegou num ponto que o rei da Síria ficou furioso e falou, tem que ter um informante aqui. Não é possível uma coisa dessa. Não tem como o rei de Israel saber das minhas emboscadas. Como é que está acontecendo? Aí alguém, olha como já estava correndo essa fama, alguém disse, não, isso é Eliseu, não tem... Aqui não tem informante, rei. É o Eliseu, o profeta. Ele avisa, ele sabe tudo que acontece na sua câmara de dormir. O que o senhor fala aqui, Deus está revelando para ele lá.
olha que coisa forte, aquilo livrou Israel de ataques terríveis. A Bíblia deixa claro que Deus, ora ele fala de um modo, ora de outro, ou de outro, está lá em Jó, ainda que a pessoa não esteja percebendo, ele está falando. Ele está alertando. Então, às vezes você está aqui no culto, tem uma palavra que está abrindo a sua mente para algo, tem uma direção que está sendo dada. Você está ali, vem uma aflição, um incômodo, vá orar. É Deus querendo livrar, porque Ele responde fé, Ele responde oração. Quantas histórias que eu já ouvi de pessoas que me contaram que tiveram o impulso de orar por algo, não o fizeram, e depois aquilo aconteceu e tinham cedo, depois disseram, Deus ia livrar, mas eu não dei condições para Deus livrar. Deus queria livrar, mas eu não dei condições para Deus livrar. E muitas vezes Deus quer livrar, mas a pessoa não dá condições para Deus livrar. Ela não dá ouvidos ao que o Espírito está dizendo. Ela não se comporta conforme a direção que ela está recebendo de Deus. Então, eu vejo como os perigos estão em toda parte. Satanás está armando o tempo todo. Mas Deus, Ele está nos livrando. E muitas vezes Ele está nos mandando orar por um livramento. E estamos ocupados, ou distraídos, ou correndo, ou deixamos para depois, e deixamos de viver o socorro, o livramento, uma porta que poderia estar sendo fechada contra nós, ou mesmo aberta em nosso favor. Perigos tem, mas se você tiver o Senhor como seu pastor e recorrer a Ele, Ele vai livrar, Ele vai guardar, Ele vai agir. E eu acredito que o Espírito Santo também, com isso, Ele está dizendo algo aqui. Fique mais atento à minha voz. Quantas coisas, quantos livramentos, ou vitórias você poderia, estar vivendo, se você estivesse mais atento à voz do Espírito. O que é que Ele está falando? Sabe essa bobagem de, não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu poderia. E às vezes eu, com toda a experiência que eu já tenho com o Espírito, já aconteceu e acontece de vir, é coisa da minha cabeça. E aí você pode passar por cima e não orar. Mas Deus responde oração. Deus responde clamor. Deus responde um coração que crê que Ele está falando e que Ele quer agir. E se você acredita que Deus quer livrar, quer abençoar por intermédio da sua vida, da sua oração, que você é o intercessor que Ele levantou naquele momento, então, imagina quantas vitórias e movimentos gloriosos você não vai tocar simplesmente por acreditar e ocupar esse lugar. Porque Deus não fala só com uma pessoa, Ele fala com todo aquele que está atento, até com os desatentos. Porque ora Ele fala de um modo, ora de outro, ainda está escrito lá,
que a pessoa não perceba. Ela não está percebendo que Deus está falando algo. E é por isso que ela perde. Porque ela simplesmente ignora o mundo espiritual. Ela ignora a voz do Espírito que está lá dizendo, ore por isso. Dê esse passo de fé. Fale com tal pessoa. Tira isso da sua vida. Lide com isso aqui. Para o que você está fazendo. Ore por isso. Eu quero te dar vitória nessa área. Eu posso dizer que muitos livramentos o Senhor me deu em momentos assim, que eu não estava nem imaginando. E Ele vai orar por isso. Ore por isso. Ore por isso. Ore por tudo. E não ignore. Às vezes você fala, né? É importante isso, porque eu sei que às vezes sou até estranho. Eu sei porque até meus filhos, minhas noras já disseram isso, de alertas que eu fiz, que naquele momento passar pela cabeça deles. Ai, mas meu Deus. E de repente eles estavam vivendo aquilo estava acontecendo. Porque às vezes é um negócio que está tão distante da sua realidade, ou parece tão, né, desconexo, sei lá, um negócio que você pensa, não faz sentido, mas Deus está trazendo algo. Deus já está trazendo. Aí você fala o perigo de uma cobra num condomínio, num jardim, não, agora tá bom. Sapinhos, calangos, até tolero, mas uma cobra peçonhenta? Pois é. Eu visto o meu espírito e eu falei, que eu falei. Para tomarem cuidado com isso. Talvez, eu não sei, que eu não perguntei, mas talvez quando eu falei, pareceu até, puxa, né? Parece que agora é um excesso de zelo, né? A pessoa pode pensar. Porque não faz muito sentido que eu encontre uma cobra lá no rancho, uma terra cercada por água, direto aparecem sucuris. Então, assim, que lá tem uma mata do lado, tem o rio que corta tudo. Quer dizer, todo mundo já... normal. Né? Se falar, toma cuidado. Claro, eu estou num lugar onde é propício. Mas tem lugares que você jamais imaginaria se pensar, não, isso não é propício. E Deus está te falando. Por isso que você não pode ignorar. Não pode. Você está orando, de repente vem algo no seu espírito, você pode pensar, não. Eu já vi sobre isso, é uma bobagem, não. Não está acontecendo isso. Estava naquele momento. Então, eu contei esses dias ainda, eu estava contando, relembrando isso, junto com o Mui, e estava com o Júnior, eu estava contando para ele, para minha cunhada, que no dia que Israel, nós estávamos na primeira viagem, que Israel sofreu aqueles ataques, que nós tivemos que descer e ficar num bunker, eu estava sendo levada a orar constantemente. Aí teve um momento que eu saí para jantar, e eu estava indo no corredor, e veio uma fúria, a presença do mal, uma coisa que tomou, e eu volto, e já vim pelo corredor, repreendendo aquilo, e aquilo vinha contra mim, e eu entro para o quarto, e o Mu veio atrás,
E ali eu orei, eu falei, Senhor, eu não sei o que está para acontecer, mas livra-nos, livra-nos. E ali eu clamei, mas clamei com a força da minha vida. Eu sabia que havia algo, eu não sabia o quê. Óbvio que nem passou pela minha cabeça aquilo. Pensei, orei por toda a família, sabe, clamei. E repreendi aquilo. Quando foi na madrugada aquilo aconteceu. Depois nós tivemos toda aquela situação para sair do país, os aeroportos fecharam, o espaço aéreo foi fechado. E parecia que não tinha muito o que fazer. Mas num momento, Deus, e eu vinha percebendo, eu repreendi e perguntava, Senhor, o que é? Tem algo errado. Teve um momento, um dia antes, eu ainda estava jantando, eu falei com os meninos, com eles todos na mesa, eu falei, olha, nós precisamos ficar atentos, porque tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas Deus está me levando, ao tempo todo horário eu percebo um ataque. No outro dia veio com muito mais força, uma força mesmo. Era o inferno, assim. Tanto que eu volto no corredor e tinha ainda camareira, eu acho que ela deve ter assustado, porque eu já vim, eu esqueço de tudo. E entrei para o quarto novamente e ali eu entrei naquela guerra. E Deus fez uma grande obra. Nós vivemos, veja bem, você até passa, mas Ele livra. Ainda que você passe, seja pelo fogo, pela água, mas você deu condições para Deus livrar. Ele pode não impedir você de passar por aquilo, mas Ele te livra. Ele livra você. Então, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A autoridade, a soberania de Deus, o poder de Deus vão me proteger. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras. É tão impressionante isso, porque Davi viveu isso, né? Ele foi ungido diante dos seus irmãos e o Samuel disse, ninguém come, ninguém vai comer aqui, sentar à mesa até que ele chegue. Então, depois de ungido, certamente sentaram à mesa. E ele foi honrado diante de todo mundo. E às vezes eu vejo gente perdendo muito tempo, muita energia com o inimigo, com problemas, né? Que o inimigo não necessariamente seja uma pessoa, mas problemas, situações que cruzam o caminho da gente. E a pessoa fica perdendo tempo com isso, quando ela deveria estar focada em Deus. Porque Ele prepara, Deus prepara. Preparar exige o quê? Um esforço, um tempo, uma dedicação. E talvez você nem se dá conta, mas Deus está lá preparando algo especial para a sua vida. Ele está preparando esse momento de honra, mas você está botando a perder, porque a sua cabeça está pequena, envolvida com coisas inferiores, com bobagens, com sentimentos. E Deus está lá trabalhando, preparando um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Quem honra é Deus. Para de querer honra de homens, porque quem honra é Deus. Ungindo a minha cabeça com óleo. Fala de unção. Uma unção que quebra o jugo, uma unção que levanta, que te dá autoridade.
e fazendo transbordar o meu cálice. Ele te enche de tal maneira que você transborda bênçãos e vitórias, graça, alegria. Sei que a bondade, a fidelidade ou a misericórdia me acompanharão. No hebraico, acompanhar tem o mesmo sentido que perseguir, caçar. Caçar. A bondade, a misericórdia, a bondade, a fidelidade me perseguirão, me caçarão. Você vai ser caçado pela bondade, favor, fidelidade, misericórdia do Senhor. Davi acreditava nisso e isso aconteceu na vida dele. Todos, olha só, hein? Não é um dia sim, outro não, um mês sim, um ano. Por isso que não faz sentido uma pessoa dizer que tá com raiva do ano, não gosta do ano, quer que o ano acabe. Esse mês foi horrível, o mês passado foi horrível, esse ano está sendo ruim. Não é o ano. É como você caminha com Deus, é o seu tipo de fé, é a sua visão, é a sua perspectiva. Porque Davi disse, olha, eu sei fala de certeza, fala de convicção, eu sei, eu não acho, eu não duvido, eu não suponho, eu tenho certeza que a bondade, a fidelidade, a misericórdia me acompanharão, me perseguirão, me caçarão, todos os dias, 365 dias no ano. Todos os dias da minha vida, durante toda a minha existência, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quer dizer, eu estarei sempre na casa do Senhor enquanto eu viver, durante toda a minha vida, em nome de Jesus. Para de olhar para lá e para cá. Você sabe que atravessando a rua, em frente à sede das Nações Unidas, você vê que hoje a ONU não é a solução para o mundo, obviamente, mas quem idealizou isso, idealizou com base na palavra, porque se você atravessar a rua em frente às Nações Unidas, tem um enorme monumento, com que versículo? Isaías 2:4, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então, quem idealizou isso, idealizou fundamentado na palavra. Tanto foi que levantou um monumento enorme com essa escritura. E óbvio que Satanás, o trabalho dele, é distorcer, é imitar, é desgraçar com tudo que é bom, que foi levantado com base em Deus, na palavra de Deus. Mas o princípio significa um plano. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, no momento de tantas perseguições, nós vamos ver Pedro em Atos se levantando e citando a profecia de Joel, falando que era o que acontecia nos últimos dias, que os jovens teriam visões, os velhos sonhos, que os nossos filhos e filhas iriam profetizar e por aí vai. Você vê que em meio a tantos ataques, tinha um homem se lembrando de uma profecia que um profeta havia liberado.
E estava dizendo, eu creio que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E quantos movimentos incríveis, quanta glória eles viveram. E sabe qual é o problema do povo de Deus? Permitir que a mente seja sequestrada pelas coisas do mundo, os acontecimentos, a desesperança. E as pessoas começam a se frustrarem e a perder esperança e a desacreditar de tudo. Mas acontece que aquilo que um dia foi dito, foi o princípio daquilo. Era o plano do Senhor, o projeto dele. E ele falou, está escrito, o Espírito Santo quis que ficasse, que ninguém pode frustrar seus planos. Então eu vejo gente perdendo muito, porque olham para um momento, para a fotografia do momento, e esquece aquela que Deus já tinha tirado através da palavra dele, dito, é assim que será. Uma coisa pode estar destruída hoje, mas se eu creio no que o Senhor falou um dia, no princípio daquilo, como que aquilo começou? É para lá que eu vou. Olhando para a situação em que ficou a casa do pai, quando aquele filho saiu, foi embora. Esse pai provavelmente nem sabia onde é que ele estava. Parecia que era impossível. Aquele rapaz que tinha ido tão longe e chegado até o chiqueiro dos porcos, o chiqueiro, desejando comer da comida dos porcos, pudesse um dia voltar à casa do pai e ser restaurado da maneira que foi, e aquilo que começou com tanta tristeza, terminasse com uma festa tão grande. Mas aquele pai continuou ali, olhando e esperando pela volta daquele filho. Ele não ficou com a circunstância. Ele ficou com aquilo que ele acreditava. Ele acreditou na volta. Ele acreditou na restauração. E foi isso que aconteceu. Ele viu o filho dele voltar. E o filho dele voltou do pior lugar, cheirando a porcos. Mas ele foi restaurado. Então hoje você pode estar olhando para algo como que está definido. Esse pai podia ter olhado. Estava definido. E tantos nas Escrituras. A mulher que empobreceu buscando cura, ela também podia ter colocado aquilo como definido. Mas ela ainda foi até Jesus. E ela pôde viver. A Bíblia não fala quantos anos ela ainda viveu, mas viveu bem. Bem. A mulher cananeia podia ter desistido quando Jesus a ignorou e ainda disse que não era bom tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos a comida. Mas ela andou um pouco mais, ela foi além, ela rompeu, ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus disse, grande é a sua fé, mulher, vai, a sua filha está curada. Ela não desistiu, ela continuou crendo, que ela estava diante do bom pastor. E quando você busca o bom pastor, você não vai ter falta de nada, de paz, de alegria, de provisão, de socorro, de livramentos. Você não vai.
Ele disse, eu sei, ó, sei. Você precisa saber que sabe, saber que sabe, saber que o que está escrito é a verdade. Se você olhar para o mundo, você desanima. Mas quando que a Bíblia mandou você olhar para o mundo? Quando que a palavra de Deus disse, olhe para os homens falhos que são, olhem para o mundo. Em toda parte, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o alto, siga sempre em frente, olhe para o alto, mantenha os seus pensamentos nas coisas que são de cima, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, olhe para Jesus, siga Jesus, imite Jesus. O tempo todo o alvo é Jesus, prossigo para o alvo. Tem gente caída, frustrada, desanimada, porque está olhando para a direita, para a esquerda, está olhando para trás, está olhando para os lados, está olhando para o homem, está de novo colocando a esperança num homem. De novo. Tem gente que não aprendeu com nada. Nós vimos aí para trás gente fazendo coisas que para Deus não faziam e pagam preços altos. Gente que foi até as últimas consequências na carne, mas não foram com Deus. A história está aí. Gente que você vê que para vir num culto às 7 da manhã, onde é que elas estão? Mas estão correndo ruas aí atrás de gente, atrás de homens. E aí pergunta por que a vida de algumas pessoas está do jeito que está. Por que a nossa nação está do jeito que está. Quando você olha, são os assuntos que cansam, sabe? É tanto assunto que cansa, é um brigando com o outro, é um falando não sei do quê. Quando alguém aparece, é mais um assunto que você pensa assim, meu Deus, cadê os grandes evangelismos? Cadê o foco em Cristo? Às vezes, sabe, cansa. Vê gente. Eu acho que você não tem que cantar esse hino. Porque aí levanta a polêmica do hino. Aí vai um monte emitindo opinião para o hino. Eu penso, tá com tempo, hein, amigo? Tu tá com tempo, hein? Com tanta coisa para pregar. Não, você não pode. Você não pode cantar. São tantas bênçãos. Você não pode cantar não sei o quê. Você não pode isso, aquilo. E você pensa, por que você não vai para a rua? Evangelizar ou fazer algumas obras sociais. Você está com tempo. Então enche o saco, cansa. Mas tem público. Porque vai uma turminha atrás, eu acho, o outro, eu acho. Você pensa, ninguém deve ter problema aí, né? Para levantar um jejum, oração, vai para a madrugada. Não. Para a madrugada, não. Levantar jejum, não. Vamos para a internet. Aí pergunta por que a nação está do jeito que está. Por que a vida de muitos crentes está do jeito que está. É só eu acho, e eu acho, e eu acho. É tanto eu acho que eu penso, dá para alguém ter certeza aí? Não. Eu cada dia que passa, eu olho, não, estou fora. Eu tenho algo para fazer. Mesmo que muitas vezes você veja que nem todo mundo quer isso aqui.
Eu quero estar lá no oba-oba. Aí se frustra, de novo, quebra a cara. E vão se perdendo em meio a tantos assuntos inúteis, brigas inúteis, conversas inúteis, discussões inúteis. Você vê que as coisas que hoje em dia se discute, as coisas que estão sendo discutidas, são inúteis para a vida prática. Ouviu o que eu estou dizendo? Inúteis para a vida prática. Sabe a vida prática, o dia a dia? São inúteis. Mas tem público, tem gente que gosta. Então, você vai fazer o quê? Aí pergunta por que tem tanta gente frustrada. Porque ele tem energia para fazer um monte de coisas, arruma dinheiro. Mas se você chama ele para um trabalho de oração, de busca, vamos fazer o que funciona. Vamos mudar a cultura. Como é que você muda a cultura? Com conversa fiada? Ou sendo a pessoa, seguindo o bom pastor, acreditando nessas verdades? Hoje está um caos, mas tem um monumento que mostra que o princípio foi esse. E quando eu leio a Bíblia, o Senhor fala desse tempo, dessa glória. Então eu vou ficar com o quê? Será que ninguém entendeu ainda? Sim, nós, os homens, as pessoas estão aqui para fazer a parte delas em cada área da sociedade, mas com foco em Jesus. É com foco no bom pastor. O seu foco tem que estar no bom pastor. Porque se você estiver focalizando o bom pastor, você vai fazer um bom trabalho. Inclusive, você vai ser essa peça, você vai se levantar como uma peça importante para mudanças. Porque cada um de nós faz parte de... É uma peça que está fazendo parte de um grande projeto. E se nós fizermos bem a nossa parte, nós vamos ver resultados inacreditáveis. A Bíblia deixa tão claro. Se você se governar e governar bem a sua casa, você já está mudando a sociedade. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia. Mas o povo não lê a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Como que vai? Tem que ficar vendo um monte de bobagens por aí. Ouvindo bobagens. Gente que não pensa, que continua sendo conduzida pelo estômago, por paixões. Você vê que tem gente que não tem discernimento em nada, de nada, assim. Ele pega aquilo e aquilo é o que é, ele não tem discernimento do que pode estar por trás, ele não faz uma ligação, ele não tem. E assim vai sendo conduzido para mais um engano e uma frustração. Aí ele é assim, a tendência de uma pessoa que ela não tem uma visão para a vida dela, ela não tem um alvo, é isso mesmo. Ela sai de um erro e entra no outro pior, sai num erro e entra no outro pior. E assim ela vai indo, porque ela não tem uma visão para a vida dela construída em Deus. Mas quando você tem uma visão construída em Deus, não importa o que o seu vizinho está fazendo, o que o outro está fazendo, você sabe onde você deve estar, o que você deve fazer, para onde você deve ir, ponto e acabou. Ah, mas ninguém está fazendo isso, eu não sou todo mundo. Ah, mas ninguém pensa assim, problema deles, por isso que estão sofrendo. Pense à luz da palavra de Deus.
Ah, mas assim, se você for para essa linha, aí então, como eu já ouvi, crente, gente, não, mas se a gente não fizer isso aqui, ó, a gente não cresce, a gente não consegue, porque e tal. Essa é a visão de muita gente. Eu prefiro perder o que eu tenho com o céu para ter alguma coisa aqui na terra. Mas não, queridos, perca o que você tem aqui na terra, mas não perca com o céu. Tem o seu foco no lugar certo. Em nome de Jesus. Então, com a mão no coração, no seu espírito, tome essa decisão que durante toda essa semana, além do Pai Nosso, você vai declarar várias vezes no dia o Salmo 23 sobre a sua vida, o seu trabalho, a obra das suas mãos, a sua família e a sua empresa. Meu Deus querido, nesta manhã maravilhosa da Santa Ceia de outubro, Senhor, eu abro o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, pela bênção de te conhecer, de te servir, pelo privilégio de estar na tua casa, adorando o Senhor, buscando a tua face. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Fiel é o Senhor e bem-aventurados os que têm seguido o Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, o que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido, Senhor, o teu Espírito. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre o ministério, passa do teu sangue sobre o nosso povo. Toca os corações, Senhor, profundamente. Toca, Senhor, que eu deixe um povo cheio de vida, cheio de fé, cheio de confiança, de convicção, um povo que crê na verdade, que se agarra à verdade, que não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que está focalizado no Senhor, está focalizando o Senhor, que tem um alvo, que tem, Senhor, um alvo certo, que é o Senhor, que tem uma visão, que é construída em cima da sua palavra, pessoas decididas, Senhor, a viver no mais alto nível, que é sendo guiadas pelo Senhor. Toca profundamente, que o Salmo 23 seja materializado na vida de cada pessoa, que cada uma viva essa palavra viva, a declare, a profetize, a possua, creia nela, que a bondade e a misericórdia perseguirão a vida dela, a casa dela, a família dela, a obra das mãos dela, que vão caçá-la, a bondade e a misericórdia vão caçá-la, e ela vai ver a sua glória como nunca. A bondade, que é o favor do Senhor, estará sobre ela, que ela foque a coisa certa, que ela busque o que funciona, que ela se aproxime do Senhor, que ela sofra uma renovação mental, e pare, Senhor, de se distrair com bobagens, de ser guiada pela maioria. Ah, Senhor, nós sabemos que a maioria, que um dia seguiu Jesus, também trocou por Barrabás. Nós sabemos, Senhor, que uma multidão chamou Paulo de Deus, e foi a mesma multidão que apedrejou Paulo até a morte, quase até a morte. Senhor, quem é movido por elogios é movido por críticas, quem é movido por críticas é movido por elogios, e não é movido pela sua palavra. Quem é movido pela maioria não é movido pelo Senhor. Oh, meu Deus, eu oro, Senhor, para que o teu povo dê ouvidos à sua voz,
e coloque a esperança no Senhor, e busque o Senhor, e creia no Senhor, e se aproxime do Senhor. A saída é o Senhor, a resposta está no Senhor. Que cada um se levante crendo no que está escrito no Salmo 23 e se aproxime do Senhor com força e tome decisões fortes e firmes, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E a bondade e a misericórdia vão caçar os fiéis, os que creem. A bondade e a misericórdia vão caçar, vão perseguir os que estão focados no Senhor, que creem no Senhor, que estão decididos a se alinhar com o Senhor, que acreditam que ninguém pode frustrar os seus planos, que têm sensibilidade à sua voz e param tudo para buscá-lo, porque do Senhor vem o livramento. Acampa os teus anjos aqui. Acampa os teus anjos, passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, o ministério, o nosso povo em todo lugar, a nossa igreja querida virtual. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Não é, a tua palavra não diz que a ferramenta, que a armadilha não vai ser preparada, mas diz que não prosperará. Então, muitas vezes, Senhor, ciladas estão sendo armadas, armadilhas preparadas, ferramentas preparadas contra nós, mas o Senhor não deixa prosperar quando nós nos refugiamos no Senhor. O Senhor não deixa isso crescer e prosperar quando nos refugiamos no Senhor. O Senhor não permite, e é com isso que o Senhor quer que o seu povo fique, olhando para o alto e crendo que do Senhor vem vitória, vem livramentos, vem respostas, vem o socorro. Nós temos que nos esconder no Senhor, porque é da sua mão que vem tudo o que nós precisamos. Assuma essa reunião e que ao sairmos daqui, possamos sair num nível mais alto de graça, de unção, de favor, de poder, de vitórias, para a honra e a glória do teu nome. Obrigada pela sua bondade e fidelidade. Obrigada por tudo, Senhor. Acampa os teus anjos aqui. Obrigada, seja conosco. Continue falando e se movendo no nosso meio. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.